Olá, boa noite. Boa noite. Leão 14 convida fiéis a aprender com Jesus o grito da esperança em meio às provações. Um clamor nunca é ignorado se for entregue a Deus, afirma o Papa. Julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ministro Luiz Fux diverge de Moraes e defende a anulação da ação penal contra Jair Bolsonaro e 7 réus. Saúde mental e prevenção. Campanha Setembro Amarelo agora é lei no Brasil. O apoio da igreja às famílias enlutadas e a superação da dor da perda. Campanha da Mãe Peregrina completa 75 anos de história. Patrimônio Mundial da Unesco. Santuário do Bom Jesus de Matozinhos é referência de fé e arte que atrai milhares de fiéis a Congonhas. O Canção Nova Notícias está começando. Informação para servir à verdade e semear esperança. Na catequese desta quarta-feira, o Papa Leão XIV meditou sobre a morte de Jesus e destacou as lições de amor, confiança e esperança vivenciadas por Cristo na cruz. Diante de fiéis vindos de todo o mundo, o Santo Padre fez a catequese sobre a Páscoa de Jesus. O Papa destacou que Cristo não morre em silêncio. Ele entrega a vida com um forte grito que expressa dor, abandono, fé e oferenda. Não é apenas a voz de um corpo que cede, mas o último sinal de uma vida que se entrega, pontuou Leão XIV. Não é só a voz de um corpo que cede. O pontífice afirma não se tratar de uma crise de fé ou um ato de desespero, mas é a etapa final de um amor que se entrega por inteiro, com sinceridade, verdade e confiança, mesmo em meio ao silêncio. Davvero, quest'uomo era figlio di Dio. A reação do centurião ao reconhecer Jesus como Filho de Deus é a primeira profissão de fé depois da morte de Jesus. E para Leão XIV é fruto de um grito que não se dispersou no vento, mas tocou um coração. De acordo com o pontífice, Jesus nos ensina a não termos medo do grito interior, desde que seja sincero, humilde, orientado para o Pai. Quando nasce do amor, disse o Papa, o clamor nunca é inútil e nunca é ignorado se for oferecido a Deus. Às vezes, o que não conseguimos proferir com palavras, expressamos com a voz. Quando o coração está cheio, clama, disse o Papa, e isto nem sempre constitui um sinal de fraqueza, mas pode ser um ato profundo de humanidade, declarou. Può essere un atto profondo di umanità. Ao final, o pontífice convidou todos a aprenderem com Jesus, o grito da esperança, quando chegar a hora da provação. E convidou aos fiéis na Praça de São Pedro a transformar os momentos de provação em oração confiante, porque Deus escuta sempre os seus filhos e responde no momento em que considera melhor para nós. Leão XIV clamou pelas crianças atingidas pelas guerras, confiou todos à proteção de Maria, Rainha da Paz, e deixou a bênção de Deus a cada um. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Nossa equipe em Roma também foi conferir a 12ª edição do Congresso Latino-Americano de Ciências e Religião, que tem como tema central as linguagens da criação. Estamos aqui no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, na Cidade Eterna, em Roma, para conferir o 12º Congresso Latino-Americano de Ciência e Religião. E para falar um pouco mais sobre o assunto, eu estou aqui com o Padre Wilson. Padre Wilson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Padre, explica para nós o que é esse congresso que está acontecendo aqui em Roma. O congresso é sobre as linguagens da criação. Que é importante no ano jubilar recordar como, colocando em diálogo essas duas realidades, fé e razão, podemos lembrar das belezas do Criador. Recordamos nesse ano santo a esperança cristã, a esperança da redenção trazida por Jesus Cristo, que é importante recordar também o fato de sermos criaturas, obras de Deus. O Papa, num parágrafo, me permito citar livremente a sua intervento, diz que ao olhar para a criação, contemplamos do modo silencioso como essa criação nos fala do seu Criador. Justamente que importante é poder ter esse olhar para as obras de Deus, sim através da fé, mas sim através da razão também. E como a ciência pode ser um caminho para que conheçamos também o Criador.
Padre Wilson, muito obrigado pela sua partilha, pelas informações. E o congresso, então, ele acontece hoje, quarta-feira, e se estenderá nos próximos 2 dias, finalizando na sexta-feira. De Roma, Roger Ferrari, para o Canção Nova Notícias. Acadêmicos, pesquisadores e lideranças da Igreja Católica se reuniram em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para o Congresso Internacional Nos Passos do Peregrino, uma reflexão sobre a vida e a obra do venerável João Luiz Pozobon. O encontro ocorreu nesta universidade em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Lucas apresentou um estudo acadêmico a respeito da vida do diácono João Luiz Pozobon. Em 2024 eu me coloquei a dispostos, fiz um retiro espiritual muito grande e senti no meu coração que dentro da geografia eu conseguia estudar melhor essa vida, né? O postulador do processo da causa de beatificação do venerável João Luiz Pozobon lembra que a vida do diácono o ensinou e transformou sua caminhada sacerdotal. Puxa, eu estou a serviço de um santo, né? Eu tenho que caminhar nesse mesmo sentido. Se eu não for, né, atrás, então meu trabalho é técnico, meu trabalho é profissional, mas não é. Né? Tem que ser um trabalho que me leva a caminhar no mesmo sentido. O Congresso Internacional abordou aspectos da vida do diácono e venerável João Luiz Pozobon. Suas iniciativas foram um marco para todo o movimento de Schanstatt. A campanha da Mãe Peregrina, que é um instrumento catequético na vida de quem experimenta essa espiritualidade, foi abordada no encontro. Ela é universal e ela é importante hoje. Por quê? Porque ela tem as dimensões que a pastoral da igreja hoje precisa. O diácono colocou em prática os ensinamentos do Evangelho. Do ponto de vista acadêmico, se pode continuar descobrindo muita coisa. Um homem que era tão simples, quase analfabeto, que praticamente não via, tinha dificuldades também de visão, mas que foi capaz de contagiar tantas pessoas com o amor de Jesus de uma maneira muito profunda, iluminada pelo Espírito Santo, mas também de uma maneira muito simples e fácil de traduzir. As fases do processo de João Luiz Pozobon foram acompanhadas pelo bispo diocesano. Na verdade, é para consolidar 2 dimensões fundamentais do Concílio Vaticano II que não podemos negar. O papel dos leigos e o lugar da missão dos diáconos permanentes casados. Dá para dizer com total tranquilidade que a santidade de Pozobon é missionária, ela não fica para si. Não é uma piedade individualista e que quer salvar a sua alma. Ele quer levar muitos, se possível todos, a Cristo. Uma festa de fé e devoção em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, marca o jubileu dos 75 anos da campanha da Mãe Peregrina de Schanstatt. Quem traz os detalhes para nós é a repórter Carla Zanon, com imagens de Ederaldo Paulini. Boa noite, Carla. Isso mesmo, o encontro internacional então de Schanstatt começa hoje, daqui a pouco com uma celebração de abertura às 19h30 aqui na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Reinaldo, a você, a Fernanda e a todos que nos acompanham pelo Canção Nova Notícias. Olha, a congregação vive então esse jubileu dos 75 anos da campanha, exatamente no dia de hoje é celebrado essa data comemorativa. Pela manhã aconteceu um congresso na Universidade Franciscana, né? Aconteceu um congresso um pouquinho contando a história de João Luiz Pozobon, que foi um diácono e hoje venerável pela igreja, que contribuiu muito com a missão da campanha Mãe Peregrina pelo Brasil. E para falar um pouco mais sobre a expectativa deste encontro, eu converso agora com a irmã que faz parte da organização, na mesma irmã Maria Simone. Boa noite, obrigada por conversar conosco, irmã. Queria que a senhora começasse falando como que, para a senhora, assim, olhar a missão da campanha peregrina, quais, assim, os frutos diante de tudo aquilo que a senhora já teve contato dessa bonita missão. Sim, boa noite a todos. Não é uma alegria tê-los aqui conosco na abertura deste momento. As graças são muitas. Cada um dos 700 participantes poderia relatar inúmeras graças, mas creio que uma das que mais nos impressiona é confirmar que a Mãe de Deus, a partir do seu santuário, intercede graças a todos aqueles que recebem a sua visita da sua imagem peregrina com o coração aberto, especialmente a graça da transformação interior. Vidas são transformadas a partir deste encontro com a graça por intercessão de Maria. E testemunhar, contemplar, quase que tocar esses testemunhos nos encontros da campanha e nesse dia quantas pessoas já pudemos encontrar e partilhar, nos enche de gratidão a Deus que confiou a Schanstatt esta missão.
Também o diácono, ele tem uma grande contribuição, né? Passou e marcou história dentro da congregação. Quais pontos da vida dele, da missão dele, que mais assim se destacam na vida da senhora? Sim, João Luiz Poçobon é o iniciador deste apostolado da campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt. Uma das frases dele que mais me marca é: entendi a missão e por ela minha entrega foi total. Ele entendeu a missão com simplicidade e com uma ousadia, com uma coragem, entregou tudo, ousou tudo, não teve medo de enfrentar as dificuldades e os desafios que uma missão deste tamanho comporta, mas sua vida de fidelidade nos testemunha esta coragem e esta força que vem do Espírito Santo, que vem de Deus. E para quem não conhece ainda a congregação, toda a missão, o movimento, como que faz? Sim, no Brasil nós temos 25 santuários de Schoenstatt, espalhados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. E também paróquias, comunidades, que têm o movimento de Schoenstatt, os ramos, as comunidades ou a campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt. Então, um dos meios, são através das redes sociais, através do site schoenstatt.com, e justamente também através das redes sociais, durante o jubileu, o Instagram e o Facebook, @75peregrina, podem encontrar mais informações e conhecer o movimento de Schoenstatt e também aurir das graças deste movimento que a Mãe de Deus concede, as graças através do santuário. Tá certo, irmã. Obrigada pela sua participação. Excelente conto para a senhora também, muito viu? Obrigada. Reinaldo e Fernanda, olha, eu e o Ederaldo Paulini, então a gente permanece durante toda essa semana fazendo toda a cobertura, então, deste bonito encontro de todo o movimento. Eu volto com vocês aí no estúdio e uma excelente noite. Muito obrigado, Carla. Boa noite para vocês aí em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Com a celebração do jubileu dos 75 anos da campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt, a fé se renova. O movimento iniciado com a visita da imagem de Maria às famílias, hoje alcança milhares de comunidades no Brasil e no mundo, reunindo fiéis em oração e gratidão. Vejam só, alcançamos 34% de nossa meta na campanha de setembro. Cante esta canção conosco e ajude a multiplicar o bem. Seja sócio evangelizador e doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com, e obrigado por sua generosa contribuição. Falamos agora do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal da ação penal 2668, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Ao vivo de Brasília, as informações com a Aline Campelo. Aline, boa noite para você. Uma excelente noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham ao vivo. Bem, no julgamento desta quarta-feira, o ministro Luiz Fux apresentou o voto divergente em relação ao relator Alexandre de Moraes. A manifestação marcou a sessão e trouxe aí uma interpretação diferente sobre a conduta dos réus. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Francisco Coelho e Ersomar Ribeiro. O quarto dia de julgamento da ação penal 2668 começou com o voto do ministro Luiz Fux. A leitura era uma das mais aguardadas pelos réus. Fux iniciou a fala ressaltando que a Suprema Corte deve agir apenas como uma guardiã da Constituição Federal de 1988. Não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional. Ao analisar os pedidos das defesas, o ministro Luiz Fux acolheu o pedido sobre a competência da Corte. Ele ressaltou que a primeira turma do STF não tem competência para julgar processos de réus sem foro privilegiado e defendeu o envio do caso para o plenário ou a justiça de instâncias inferiores. Para o ministro, todas as ações da ação penal devem ser anuladas. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados.
o ministro votou pela validade da delação premiada de Mauro Cid e contra o crime de organização criminosa. O advogado do general Braga Neto disse ser preciso aguardar o encerramento da fase de votos para decidir os próximos passos da defesa, mas destacou o voto de Fux como fundamental no julgamento. Tem uma questão fundamental, que são duas colocações que o ministro Fux colocou nesse início da manhã, que é a incompetência do Supremo Tribunal Federal ou a incompetência da primeira turma para julgar este processo. E esse voto dele macula esse feito. E a segunda questão que ele trouxe, que é o cerceamento de defesa. E para analisar o impacto do voto divergente do ministro Luiz Fux e os possíveis desdobramentos daqui para frente, nós recebemos a doutora em Ciências Criminais e professora de Prática Penal do IDP, Maria Eduarda Amaral. Muito obrigada por estar conosco nessa noite, doutora Maria Eduarda. O ministro Luiz Fux votou pela anulação do julgamento. A partir dessa manifestação, quais caminhos jurídicos se abrem? Boa noite, Aline. Então, do ponto de vista recursal, caberia embargos de declaração, que é um recurso normalmente cabível quando há uma contradição, omissão ou obscuridade numa decisão, mas dificilmente esse recurso vai ter alguma alteração no mérito do julgamento. Mas quando há uma decisão não unânime e desfavorável para o réu, que provavelmente é o que vai acontecer, é possível interpor embargos de infringentes. Nesse caso de embargos infringentes, o que se entende é que a decisão ela precisa ser 3-2, ou seja, 3 votos para condenação e 2 votos para absolvição. Mas isso não é unânime. É possível que, se a decisão for 4-1, também a defesa entre com esse recurso. Bom, uma vez interpostos esses embargos infringentes, então, eles teoricamente têm que ser julgados pelo plenário da corte, mas não se descarta a possibilidade do ministro relator, o ministro Alexandre, dar uma decisão monocrática. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, existe a possibilidade de um outro agravo, um outro recurso, que é o agravo regimental, e daí sim, uma vez interposto esse agravo regimental, o julgamento ele vai para o plenário da corte e daí a gente vai ver como que vai suceder. Perfeito, doutora. E o que esperar dos demais votos? Faltam 2 votos, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, e de que forma pode influenciar no resultado final? Bom, considerando os outros julgamentos relacionados ao 8 de janeiro, há uma tendência que os votos, tanto da ministra Carmen Lúcia quanto do ministro Cristiano Zanin, sejam para condenação. Mas isso é uma tendência, a gente não sabe. Como qualquer julgamento, a gente só vai saber realmente o resultado depois que todos os ministros votarem. Perfeito, muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Maria Eduarda. A gente segue acompanhando todo o julgamento aqui no STF. Eu volto com vocês no estúdio. Reinaldo. O assunto agora é saúde mental. Olha, neste mês de reflexão e no dia dedicado à prevenção ao suicídio em todo o país, a gente mostra a importância do apoio oferecido a quem enfrenta este grave problema de saúde pública. Aos 27 anos, o filho mais velho de Ofélia foi assassinado em uma discussão no trânsito. A tristeza da mãe aumentou com o filho mais novo, Lucas, que não superou a perda do irmão. A depressão levou o jovem a ter intenções suicidas. Ofélia buscou atendimento psicológico para o filho. Sem condições financeiras, não conseguiu evitar o pior. Nesse dia, quando eu acordei, ele já tinha tirado a sua vida. Eu prometi a meu filho que a partir daquele dia, nenhum jovem, nenhuma mãe iriam passar por aquilo que eu passei, por não ter condições de ter um tratamento psicológico. O suicídio é um problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde já conta mais de 700 mil casos por ano no mundo. Padre Lício é suicidólogo e fala da visão da igreja. A nossa igreja dialoga com a ciência. Todos os estudos mostram que a grande maioria das pessoas que atentam contra a própria vida não quer matar a vida, mas quer matar a sua dor mental, a sua dor emocional. Portanto, a pessoa não tem a intenção, em tese, de pecar contra o 5º mandamento. Quem é que sabe se ela tinha intenção ou não?
é Deus. A família enlutada por uma pessoa que interrompeu a vida passa por uma dor intensa, mas também recebe diversos tipos de ajuda, além de terapias e apoio médico que são necessários. Aqui na Basílica Menor de Santa Ana, em São Paulo, a Pastoral da Escuta acolhe de um jeito especial quem passa pela dor da perda, ou mesmo quem enfrenta ideações suicidas. A gente não entra muito na questão psicológica da pessoa, mas a gente consegue perceber esse tipo de situação. Aí nós acolhemos, falamos também da palavra de Deus, se a pessoa permitir. E quando é muito gritante esse caso, a gente encaminha para o CAPS. A promessa que Ofélia fez após a morte de seu filho Lucas se cumpriu. Se formou em psicologia e hoje atende quem já teve vontade de tentar contra a própria vida. Seu estado, o Acre, criou um projeto que leva seu nome. Hoje eu estou levando, acolhimento a muitos jovens, escutando. E lá no meu estado foi sancionada uma lei, Rede Municipal de Valorização à Vida, e vai se chamar Ofélia Contreiras. Olha, tratar desse tema é tão necessário que o Brasil tem nova legislação para fortalecer a campanha Setembro Amarelo. A lei sancionada nesta semana prevê ações contínuas de prevenção ao suicídio e à automutilação. Rita precisou ressignificar sua dor após perder o filho mais velho para a depressão em 2023. Foi através da escrita, porque a escrita para mim também foi uma reconstrução. Então eu comecei a escrever todos os dias, eu escrevia todos os dias. Ali eu encontrava um pouco de alívio para a dor. Suas anotações deram origem ao livro Esperança Após a Perda, encontrando força e amor na sombra da ausência. Um relato de como a fé e a família podem ajudar a superar tragédias. As pessoas falam que o luto é uma fase que passa, mas elas não entendem, não, o luto não passa. Ele é uma realidade que eu aprendi a caminhar e a viver além da dor. O Brasil tem o maior índice de depressão da América Latina. Cerca de 6% da população, aproximadamente 12 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. A campanha Setembro Amarelo agora é lei no Brasil. A norma fixa 10 de setembro como o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio e dedica o dia 17 como de prevenção da automutilação. A medida incentiva empatia e compreensão sobre a saúde mental e estimula a procura por ajuda profissional. A nova lei determina que o poder público age em conjunto com instituições, organizações não governamentais e a sociedade civil para promover atividades, eventos e campanhas de conscientização. Além disso, devem trabalhar para diminuir o preconceito ligado a questões de saúde mental e combater a desinformação sobre o tema. Numa família em que houve um episódio de suicídio, essa família precisa ser cuidada, é o pós. Então, não é mais falar só de prevenção. E nós temos que falar de políticas públicas e de campanhas. E a maior campanha no Brasil é Setembro Amarelo. Olá, boa noite para você. O ar seco e quente continua predominando na maior parte do interior do Brasil. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, amanhã há riscos de incêndios, principalmente na capital paulista e São José dos Campos. As demais cidades que estão destacadas na cor roxa também estão em estado de emergência, como você pode ver no mapa. Agora dá uma olhada nessa imagem aérea feita pelo Corpo de Bombeiros. O registro foi hoje pela manhã durante um incêndio na vegetação do município de Cajuru, que fica aqui no interior de São Paulo. O tempo seco predomina em toda a região sudeste e prejudica bastante a qualidade do ar em grande parte do estado de São Paulo e Minas Gerais. E tem alerta severo de baixa umidade do ar inferior a 20% para dezenas de cidades paulistas. Isso dificulta a respiração de muita gente. É o caso de Uberlândia, que chega aos 10%. No centro-oeste também segue com tempo seco. Os termômetros sobem, podendo ultrapassar os 39 graus em algumas cidades.
O alerta para esse tempo seco também vale para Tocantins e Pará. As temperaturas seguem elevadas e podem também passar dos 38 em Palmas. Sol forte no Nordeste, especialmente no Maranhão. A máxima chega na casa dos 32 graus. Agora no Sul, o sol volta a aparecer em algumas áreas, dando a trégua aí para os dias mais frios. É o caso, como a gente pode ver, do Paraná e também em grande parte do Rio Grande do Sul. Excelente noite para você e até amanhã. De um ideal de fé nasceu uma obra que salva vidas. A Pastoral da Criança, fundada por Zilda Arnes, tornou-se referência em ação social e pastoral no Brasil. Diocese de Taubaté, interior paulista, casa de muitos católicos e também das pastorais sociais. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós vemos: tudo que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos foi a mim que vocês fizeram. Então, por isso também o cuidado que a igreja tem com essas pessoas mais fragilizadas no ambiente social. A Pastoral da Criança tem como objetivo garantir o desenvolvimento integral dos pequenos, passando por questões de saúde, educação, nutrição e cidadania. Vale lembrar que o acompanhamento sempre acontece com uma perspectiva cristã a partir dos agentes que disseram sim ao chamado de Deus. E a pastoral tem como finalidade justamente ir atrás dessas crianças mais carentes, né? Que talvez não tenha tanta condição de sobrevivência. Nós fazemos o atendimento a 32 famílias e também tem 42 crianças que são assistidas pela pastoral. Me ensinou a ser uma pessoa melhor, sabe? A Pastoral da Criança, ela me ensinou muito. A gente convive com famílias que a gente sente a necessidade delas. E para você acompanhar essas famílias, você precisa sentir a dor delas, você precisa se colocar no lugar delas. Então, para mim, eu costumo falar que a pastoral, para mim, ao invés de eu estar ajudando essas famílias, eu estou me ajudando a ser uma pessoa melhor. Uma das famílias assistidas pelas equipes em Taubaté é a da Roberta. Uma vida marcada por luta e superação. Então, eu entrei em depressão pós-parto. Eu tive crise de ansiedade, então, através do Gabriel, que eu consegui sair da depressão, então eu tive que focar mais nele. E através da pastoral eu consegui enxergar um outro lado meu, que eu só enxerguei, eu não faço nada, eu não sirvo para nada, eu não sou uma boa mãe. Então tudo isso a pastoral foi me ensinando a trocar, sabe, o pensamento meu, que eu pensava tudo negativo, eu penso positivo. Então tudo eu faço através da pastoral. Se nós conseguirmos transmitir, né, o amor de Jesus para com elas, e se nós conseguirmos ajudar para que elas cresçam, se desenvolvam, se tornam pessoas humanas, pessoas que tenham respeito, já é um ganho. Na região central de Minas Gerais, fé e arte inspiram os peregrinos. O Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, é considerado uma das maiores expressões do barroco brasileiro e atrai milhares de fiéis todos os anos. No coração de Minas Gerais está guardado um dos tesouros da arquitetura sacra do Brasil. O Santuário do Bom Jesus de Matozinhos começou a ser construído em 1757 por Feliciano Mendes, português que chegou às Minas em busca de ouro, mas encontrou algo ainda mais valioso: o fortalecimento da fé. Um homem que, por sua enfermidade, faz uma promessa e constrói o santuário. E, por outro lado, você tem um outro homem acometido de enfermidade que nos deixa uma Bíblia cravada em pedra e em madeira. Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. E tanto um como o outro não fez isso aqui pensando em construir arte, fez pela fé.
Formado por uma basílica, 12 profetas esculpidos em pedra-sabão e 6 capelas que narram os passos da paixão de Cristo, o santuário une a dramaticidade do barroco e a delicadeza do rococó, estilos que marcam a identidade artística de Minas Gerais. Então a gente tem obras de grandes artistas para além do Aleijadinho, como Francisco Vieira Servas, João Nepomuceno, né, Mestre Ataíde, que foram vários artistas que contribuíram para a construção desse marco, né, e dessa expressão da arte e da fé, que é a Basílica do Bom Jesus de Matosinhos. Reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco, o templo atrai milhares de visitantes todos os anos, movimentando a economia da cidade. Congonhas é uma cidade histórica que recebe mais de 200 mil visitantes por ano, sendo que somente no Jubileu, especificamente no Jubileu, nós temos uma média de 250 mil romeiros. Então é uma cidade que recebe quase 500 mil de visitantes. Mais do que um cartão postal, o santuário é espaço de fé, de memória, de encontro. Um patrimônio vivo que atravessa os séculos e segue emocionando e inspirando quem passa por aqui. Chorei hoje perto de Jesus, já chorei muito. E agradecendo por eu estar aqui, com saúde, poder estar aqui, né? Vim de longe. E é isso que me emocionou. A presença de Jesus. A verdade é essa, a presença de Jesus aqui é tocável. Assista em instantes, às 8 horas, à Santa Missa do Clube da Evangelização. A gente se vê amanhã. Boa noite e paz para você. Ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.